Olá pessoal, sou o professor Humberto Miranda, professor de Ciências Humanas do Pré-ENEM Legal. Estamos aqui agora com uma questão do Enem 2024, o Enem do ano passado, uma questão de filosofia. E ela diz assim, questão 65 da prova amarela. Os grupos dominantes são beneficiados em termos de credibilidade e podem, com isso, controlar falas de membros de outros grupos, descredibilizando seus testemunhos com base em concepções compartilhadas de preconceitos de identidade, gênero e raça. Aqui está falando de grupos dominantes, seriam os grupos, quem está no poder, quem está no topo do poder. E tem essa ideia de descredibilizar outras pessoas, que seriam as camadas mais inferiores, Aqui ele cita aqui em relação a gênero e raça. Algumas formas de preconceito tornam as declarações das pessoas menos importantes devido ao seu pertencimento a determinado grupo social. Ou seja, ele vai reforçar. Aquela pessoa que não está na alta camada da sociedade acaba sendo inferior na concepção de quem está no poder. Então o texto vem falando sobre isso. Assim, um falante recebe menos credibilidade devido ao preconceito do ouvinte. É quando você não tem voz, Então, quem está nas camadas inferiores, de acordo com a sociedade, acaba não tendo voz. E aí, quem está no poder, mesmo não falando às vezes a verdade, acaba sendo ouvido. Com base na reflexão suscitada no texto, o preconceito de identidade é responsável por um tipo de injustiça. Então, qual seria essa injustiça provocada por esse preconceito de identidade? Seria uma injustiça estética que normatiza os padrões corporais e não vem falando aqui da ideia do belo, da beleza. Então, não tem como ser a letra A. Sensorial, que privilegia as habilidades visuais, ele não vem falando essa ideia da visão em si. Então a B está bem fácil de descartar. C, afetiva, que impede as expressões emocionais, ele não está falando de uma questão afetiva aqui, está falando daquela ideia mesmo de separação de ricos, de pobres, de classes sociais. Então a C, por mais que fosse interessante, dá para descartar. A D seria epistêmica, que prejudica as trocas informacionais. Interessante a letra D. Porque, olha, prejudica as trocas informacionais. Se determinada classe ela não é ouvida e apenas a outra classe que ela tem, esse poder de ser ouvida, você vai prejudicar, assim, essa troca de informação de uma classe para outra. A D passa a ser bem interessante agora. Olha a letra E. Seria de ordem econômica, que perpetua as desigualdades materiais. Se fossem as desigualdades sociais, até ficaria ali na dúvida na letra E. Mas, por eliminação, a gente tem a letra D como resposta certa. É uma questão epistêmica que prejudica essas trocas de informação, como o texto vem falando aqui, deixando bem claro, tá? É uma questão de filosofia, do caderno de humanas. Filosofia vem caindo bastante no Enem nos últimos anos, então é bom que vocês se aprofundem um pouco mais nessa área, tanto da filosofia quanto da sociologia, tá? Espero que o assunto ajude vocês no Enem 2025. Eu fico por aqui e até a próxima questão.